tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Matra 15. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos a respeito da reforma trabalhista. Estamos aqui com 4 colegas juízes do trabalho da 15ª Região, Marcelo Paloni, Patrícia Maeda, Marcos Barberino e Ana Paula Alvarenga. E nós falaremos a respeito da medida provisória que entrou em vigor agora, dia 14 de novembro. A reforma da reforma, né? Ela trouxe algumas alterações aí na Lei 13.467 de 2017. A intenção aqui é bater um papo, trazer umas primeiras impressões a respeito da medida provisória. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. À Matra 15. E já vamos começar a falar do assunto, né? Eu queria saber o que vocês acham, né, da utilização da medida provisória para a regulamentação da matéria. Essa reforma que veio posterior à reforma trabalhista, logo em seguida, em poucos dias aí de vigência. Qual a primeira impressão acerca da medida provisória em si? Se eu pudesse falar algo, é assim, primeiro, né? O que você espera que o Estado faça, de um modo geral, é que dê aos cidadãos, né, segurança e justiça, né? Essa é a função elementar de um Estado. Numa sociedade complexa, isso se torna mais importante ainda, porque você tem milhões de contratos, milhões de vidas humanas que dependem disso. A medida provisória, né, ela, por si só, do ponto de vista constitucional, ela já requer, né, 2 coisas essenciais, né, que é a relevância e a urgência do assunto. E a medida provisória trata, né, de direito material, que já foi tratado 2 vezes este ano, né, na Lei 13.419 e, de novo, na 13.467 e agora a medida provisória. Quer dizer, isso é tudo menos segurança. E, além do mais, chega ao cúmulo de tratar novamente de processo no início da vigência, né? Assim, é lamentável que a gente esteja vivendo um regime constitucional tão, né, tão tumultuado. É a minha impressão assim de sopetão. Bom, na minha opinião, eu convirjo muito com a fala do Marcos, eu acho que a medida provisória editada no dia 14, ou seja, no segundo dia útil após a entrada em vigor da Lei 13.467, eu acho que revela muito sobre o momento que nós estamos vivenciando, né? Nós já tivemos uma reforma trabalhista que tratava basicamente de mais de 20 dispositivos na CLT de uma maneira muito assodada, né? A meu ver, sem o devido debate e participação democrática. E como forma de superar alguns questionamentos que foram feitos em relação à Lei 13.467, vem a edição de uma MP cuja relevância e urgência sequer é questionada, né? Cadê? Onde está a relevância e urgência de se tratar um novo modelo contratual, como é o caso do trabalho intermitente, por uma MP? Enfim, minha primeira impressão é de estarrecimento. Estou estarrecida. Uma questão que foi colocada pela Patrícia e que me parece muito importante é que a medida provisória ela revela exatamente a ausência de qualquer debate com a sociedade a respeito da necessidade de mudança das regras trabalhistas, tanto de direito material quanto de direito processual. E essa ausência de debate, que culminou com a Lei 13.467, ela fica muito evidente quando uma lei, 3 dias após sua entrada em vigor, pretende ser modificada por meio de uma medida provisória. Então, a par das questões formais, da ausência de relevância e de urgência, requisitos próprios para a edição de uma medida provisória, me parece que ela reforça o caráter autoritário da reforma trabalhista, né? Na medida em que nenhum debate foi travado no âmbito da sociedade e, nessa ausência de debate, promoveu-se a maior alteração da legislação trabalhista brasileira. São mais de 100 dispositivos da CLT que foram alterados e agora procura-se, por meio de uma medida provisória, amenizar, né,
um estrago imenso que foi causado nos direitos sociais dos trabalhadores brasileiros. E a medida provisória ela revela que há uma tentativa de amenizar, mas é uma tentativa tímida, autoritária e que não vai alterar esse cenário de destruição de direitos sociais. Na verdade, a medida provisória, pelo que se correu aí, né, foi uma promessa da presidência ao Congresso, no sentido de fazer algumas alterações que eles queriam fazer quando da votação da Lei 13.467, mas não fizeram para que não fosse necessário o retorno do projeto de lei à Câmara para que se perdesse tempo de uma nova votação em 2 turnos e por aí vai, não é isso? Então, só poderia dar nisso mesmo, né, Ana Paula? Quer dizer, se já houve pouco debate, pouca discussão, pouco estudo com a reforma trabalhista em si, a Lei 13.467, uma medida provisória feita aí 3 dias depois, só poderia caracterizar um aprofundamento dessa ausência de debate, né? E o resultado, infelizmente, não poderia ser outro, senão uma piora do que aconteceu, né? A gente deve falar depois de trabalho intermitente, que foi alterado com essa medida provisória, quer dizer, conseguiram deixar a coisa pior do que estava, embora se tenha suprimido ali aquele absurdo, aquela aberração que era o risco de o empregador ter que pagar o trabalhador ter que pagar ao contratante uma multa de 50%, aquilo foi suprimido nessa medida provisória. Conseguiu-se tornar o trabalhador intermitente a quem se pretendia trazer para a formalidade num ser absolutamente extraterreno, porque ele vai trabalhar e para que ele tenha o tempo dele trabalhado computado como tempo de contribuição, ele vai ter que pagar ele mesmo a parte faltante, né? Do que ele ganhar, do ganho dele que foi inferior a um salário mínimo. Ou seja, se ele ganhar R$200 no final de um mês, aí, dependendo das chamadas que ele tiver para trabalhar, ele não vai ter descontado ou recolher ao INSS a alíquota sobre R$200. Ele vai ter que completar o que faltar para 937 para poder ter um mês de contribuição computado. Porque o INSS não aceita, a própria medida provisória diz isso, né? Não é possível computar um mês de tempo de contribuição com recolhimento inferior a um salário mínimo. Ou seja, o que foi dito aqui, a suposta pregação de segurança jurídica, na verdade, ela está acontecendo exatamente o contrário. Isso, inclusive, para o empregador, porque o empregador ficou numa situação que agora... Não é isso? Quer dizer, eu acho até que a gente talvez deveria inclusive entrar... nós vamos entrar nessa questão dos recolhimentos, quando a gente chegar lá na discussão do 911, mas é exatamente isso, né? Que agora tem a previsão da complementação. Entrando agora nos temas mais específicos da medida provisória, a gente queria falar um pouquinho sobre a jornada 12/36, né? Que já foi regulamentada ali na 13.467, e agora a medida provisória trouxe algumas alterações naquela regulamentação. Uma jornada de 12 horas por dia, né, que alguns setores aí adotam. Parte da jurisprudência já vinha aceitando, né, essa adoção dessa jornada, em que pese a Constituição Federal estabeleceu uma jornada de 8 horas diárias. O que mudou com a medida provisória, né? E qual a opinião de vocês a respeito da adoção desse regime 12/36 e das disposições, inclusive, de indenização de intervalo, por exemplo, para alimentação e repouso? Bem, a previsão da 12/36 como jornada mais genérica veio com a 13.467, e a lei previa, inclusive, a possibilidade do acordo individual para a celebração desta jornada. A lei também previa a possibilidade de que a jornada fosse cumprida independentemente da fruição de um intervalo entre a jornada, ou seja, 12 horas ininterruptas de trabalho, né? A medida provisória, dentro dessa pseudológica de atenuar os prejuízos da Lei 13.467, alterou
a possibilidade de que a jornada seja negociada individualmente, passou a exigir a negociação coletiva para o estabelecimento desta jornada, 12 por 36, para determinadas categorias. Mas já excepcionou, né, da sua própria regra, algumas categorias, como, no caso, a categoria dos trabalhadores na saúde, que poderiam, talvez por já tradicionalmente cumprirem essa jornada 12 por 36, negociar individualmente o estabelecimento deste tipo de jornada. Não obstante a jurisprudência trabalhista já de algum tempo vir reconhecendo a validade desta jornada para algumas categorias em especial, eu não posso me furtar, né, de opinar no sentido de que ela é uma jornada absolutamente perversa, né? Além de inconstitucional, por ultrapassar o limite previsto constitucionalmente de 8 horas, ela é uma jornada absolutamente perversa, porque ela é uma jornada que conduz o trabalhador à celebração de mais de um vínculo de trabalho com o cumprimento da mesma jornada. Ou seja, na prática, a maioria dos trabalhadores sujeitos à jornada 12 por 36, ele acaba por cumprir uma jornada de 12 por 12, 12 horas de trabalho, com 12 de descanso e mais 12 horas de trabalho. E quando a gente pensa que essa jornada é cumprida por trabalhadores que atuam em setores de muita importância para a sociedade, como o setor de saúde, nós temos que pensar que os prejuízos de uma jornada tão exaustiva quanto essa, de trabalhadores que ocupam 2 empregos, ele é um prejuízo não apenas para a saúde deste trabalhador, sujeito a esse tipo de trabalho, esse tipo de jornada, mas é um prejuízo para toda a sociedade, né? Qual a condição física, emocional, né, de saúde esse trabalhador tem para poder prestar um serviço adequado para a sociedade? Então, é uma jornada que traz um prejuízo imenso, não apenas para o trabalhador, mas, na minha percepção, pelo menos, para toda a sociedade. Bom, também, mais ou menos na linha do que a Ana Paula já falou, eu vejo que houve uma tentativa de se legitimar essa jornada, né, a jornada de 12 horas, 12 por 36, é um eufemismo, porque, como a própria Ana Paula falou, o que acaba acontecendo na prática são 2 vínculos com jornadas de 12 horas, sem direito adicional de 50%. E se a gente for pensar em termos de Constituição, a Constituição é muito clara. Ela prevê a flexibilização de direitos trabalhistas em 3 hipóteses. E a hipótese que diz respeito à jornada, ela inicia dizendo assim: duração normal de trabalho de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Tudo bem, pode ter alguma variação mediante negociação coletiva, né? Então, inicialmente, já tinham a Lei 13.467 já trazia uma inconstitucionalidade de plano, porque já previa o acordo individual para essa compensação. Mas, convenhamos, não se trata de compensação, trata-se de prorrogação da jornada por mais tempo do que, inclusive, na CLT prevê, né, que é o máximo de 2 horas. Então, é estipular uma duração normal de trabalho de 12 horas diárias, o que ultrapassa em 50% o limite constitucional. Então, não é o fato de agora prever o requisito de negociação coletiva que vai tornar a jornada 12 por 36 constitucional, né? Desloca um pouco nosso debate, né, sobre se a negociação vai ser coletiva ou individual, quando o pano de fundo é outro, né? É o limite que a Constituição coloca como limite diário de jornada. Enfim, esse é o meu primeiro ponto sobre essa alteração. Eu ia tocar num outro aspecto, a Ana tocou um pouco nisso, mas eu queria reforçar uma ideia que é uma ideia que no Brasil continua um tanto quanto interditada, e a lei vem reforçar isso. Além desse viés de achar que o setor de saúde, né, porque já pratica essa jornada, de certo modo considerada costumeira, está autorizado agora pela lei a subverter a regra da autonomia coletiva, né, o que me parece absolutamente inapropriado.
Tem um outro ponto que é assim, a gente não consegue olhar para os bens condicionais. A doutrina brasileira não percebe que existem bens condicionais que estão interconectados. Não é o problema apenas do trabalhador, do objetivo utilitário do contrato. Porque é óbvio, se a gente colocar na ponta do lápis, matematicamente, a jornada 12 por 36, que em verdade é 12 por 12, não é? 12 horas consecutivas todo dia, ela é, do ponto de vista da monetização da vida, mais vantajosa para quem está se monetizando. Mas o problema é que isso torna o trabalho de baixa produtividade, alheia ao trabalhador da importância do seu trabalho, e para a sociedade, naquilo que é fundamental, que é o serviço de saúde, você desqualifica o fato de que a sociedade condicional é feita de bens condicionais. Então, eu não sou trabalhador de mim mesmo, eu não sou trabalhador que busca sustentar a minha família. Eu sou um trabalhador que está inserido num regime condicional e que diz que o direito à saúde é um direito fundamental. E eu não posso ter direito à saúde fundamental com esse nível de monetização do setor de saúde. É claro que isso é um debate complicadíssimo, porque você estruturou a economia do setor de saúde nesse tipo de arranjo, mas ele é de péssima qualidade. Qualquer hospital mais qualificado, você não vai ver a jornada 12 por 36 instalada. Não é? Há inclusive, inspeções do próprio Ministério do Trabalho que, ao invés de inspecionar apenas o ambiente hospitalar daquele empregador, fazia uma investigação sistêmica a partir das informações prestadas pelo Conselho Regional de Enfermagem e pelo Conselho Regional de Medicina. Quando você percebe isso, você percebe que eles não estão tendo descanso algum. Então, a população vai a um posto de saúde público ou privado, certo? Está diante de um zumbi, certo? É um zumbi que está atendendo a população. E isso tem a ver com o mercado de trabalho, não apenas do ponto de vista do trabalhador que trabalha, mas de cada um de nós como cidadãos que é exposto à qualidade desse serviço, que não pode ser boa não pelo defeito de A ou de B, mas é porque a pessoa que está fazendo esse trabalho intensificado está alheia à própria humanização e à humanidade que envolve o serviço. Realmente eu acho que o termo apropriado, muito feliz, foi utilizado por você, Marcos. É essa monetização do trabalho humano e de outros bens de relevância social, como é o serviço de saúde. A medida provisória, ela passou um verniz aí na jornada 12 por 36, tentou passar um verniz na questão... O verniz do trabalho intermitente acabou ficando pior, era melhor deixar enferrujado, né? Porque estragou. A jornada 12 por 36 deu aí pelo menos trouxe a negociação coletiva como requisito essencial para estabelecimento da jornada, o que não é suficiente, é evidente. Mas é essa questão que eu acho que a gente deve discutir. A gente fica discutindo essas coisas, parece que o juiz do trabalho quer que ninguém trabalhe, né? Parece que a gente quer que ninguém trabalhe. Não é essa a questão. Nós temos lá na Constituição de 88... ela foi, ainda que se possa vislumbrar defeitos lá, ela foi gestada e depois veio à luz a duras penas. Não foi, aquilo veio, né? Nós que somos ainda muito jovens e que vivemos um pedacinho do período anterior, sabemos que foi difícil conquistar aqueles direitos ali. E o fato é que ela veio, ela foi promulgada, né? Ela foi uma conquista da sociedade e ela valoriza esses bens sociais, não é? Então, se a gente quiser discutir só sob o ponto de vista econômico, monetário, é evidente que a gente pode dizer aqui que não, talvez eu fosse trabalhador do setor de saúde, talvez quisesse a 12 por 36 para pagar minhas contas, né? Porque a gente acaba sendo induzido, estimulado a viver num mundo, não quero transparecer aqui um discurso muito idealista, mas é uma grande verdade. A gente vive numa sociedade que exige de nós um padrão de vida que custa caro às vezes, né? E somos levados a vender, inclusive, bens pessoais, né? Espirituais até, da alma, talvez, por dinheiro. Então, sob esse ponto de vista, se a gente analisar, não, mas é interesse do trabalhador, às vezes até pode ser o interesse dele trabalhar 12 por 36, que acaba se transformando em 12 por 12. Agora, e depois querem comparar isso com outros países, né? A questão é que em outros países o ganho por hora é muito superior, né? Nós queremos comparar um país cujo valor do salário hora
falando em termos de... Todo mundo gosta dos Estados Unidos, né? Lá o valor salário hora é de 8 a 10 dólares a hora. Aqui não dá 2, salvo engano. 4,45 aí, que é as empresas estão oferecendo pelo trabalho intermitente, é 4,45, né? Divida aí por 3 e pouco, dá 1 e alguma coisa. Então é sob esse ponto de vista que nós temos que analisar. Então, se é para monetizar, vamos pagar um salário decente para o trabalhador de serviço de saúde, que ele não vai querer trabalhar 12 horas. Porque nenhum ser humano consegue render suficientemente bem além das 8 horas diárias. Isso não é uma questão que caiu, que algum iluminado decidiu estipular. Isso vem também de estudos que se formularam no decorrer de anos, né? Portanto, o que acaba acontecendo é isso. O cidadão acaba se sujeitando a trabalhar por um período de tempo longo, extenuante, e o serviço que ele devolve para a população, principalmente, como bem lembrado pela Ana Paula, no setor de saúde, acaba sendo isso que às vezes a gente vê por aí, né? Não é nenhuma crítica a esse trabalhador, é uma consequência natural. Portanto, apenas para encerrar, eu acredito que a reforma, isso só mostra que a reforma trabalhista em si, ela deve ser discutida amplamente, levando-se em conta esses valores sociais que a Constituição estabeleceu. E isso não foi feito. Então, qualquer que seja o verniz que se passe nisso aí, ele vai talvez se iludir, enganar por pouco tempo, mas depois vai demonstrar que o que tem por trás é deplorável, né? Eu só queria, ainda sobre a questão do 12 por 36, pensar o seguinte: quais são as promessas, né, do nosso legislador a respeito da reforma trabalhista? Modernização da CLT, flexibilização para a criação de empregos e segurança jurídica. Bom, a questão da segurança a gente, de certa forma, já enfrentou ao tratar da conveniência de se ter uma MP 3 dias após a entrada em vigor de uma lei tão extensa. Agora, a criação de empregos. Como a gente pode pensar em criação de empregos aumentando a jornada de 8 para 12 horas? Simplesmente, matematicamente, isso não se confirma, né? Então, embora essa tenha sido uma das promessas, eu acho que para a sociedade como um todo, a abertura de possibilidade de expansão dessa jornada 12 por 36, no final, vai acabar se revelando como um instrumento em desfavor, né, da criação de novos postos de trabalho, né? Enfim, sem contar o problema da remuneração, que, enfim, não acho que seja tão interessante assim para o trabalhador ter 2 postos de trabalho 12 por 36, ficar 12 por 12, porque, repito, a partir da 8ª hora ele não recebe o adicional de 50%. Então, pode ter 2 vínculos, né? Mas ele... Uma vida só. E pelo valor hora, acaba não valendo a pena. Então, é uma ilusão. De ampliação, de progressividade social, né? Ela representa um franco retrocesso social. Então, não seria estranho pensar em limitar os direitos extrapatrimoniais que pudessem receber tutela jurídica.